que se apoia, no que consiste a dignidade do Senhor revelada nesse texto. Em primeiro lugar, eu entendo que a dignidade de Cristo consiste em que Deus fez de Jesus a autoridade máxima. Deus o Pai fez do seu Filho autoridade sobre tudo. E observe no texto que João, ele diz que Deus está no trono, e na sua mão direita tem um livro. Existe um livro ali, na mão de Deus. João tem uma visão de Deus. E o anjo pergunta: quem pode pegar esse livro? E não aparece ninguém. E que livro é esse? Existe um livro muito bem conhecido aí na Bíblia, que é chamado livro da vida. Esse livro vai aparecer em Êxodo capítulo 32, versículo 33, quando Moisés disse assim: Senhor, risca-me do teu livro que tens escrito. Deus disse: aquele que pecar contra mim eu riscarei. Esse livro vai aparecer, por exemplo, em Lucas capítulo de número 10, versículo 20. Os discípulos voltaram eufóricos: Senhor, ao teu nome nos sujeitam os demônios. Jesus disse: estejam alegres não por isso, mas porque o nome de vocês estão escritos no livro da vida. Esse livro da vida vai aparecer em Apocalipse 3, versículo 5. E mais adiante em Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Mas esse livro que aparece aqui em Apocalipse capítulo 5 não é o livro da vida. Que livro é esse então? Para que nós possamos entender esse tópico. Esse livro pode ser chamado de o livro da revelação. Esse livro pode ser chamado o livro da autoridade. De maneira que esse livro ele está selado com 7 selos. E toda vez que os selos vão sendo rompidos, juízos são derramados. Toda vez que a cada selo que é aberto, juízos de Deus são despejados sobre a humanidade e salvação são dadas aos seus filhos. E aqui entenda que livro não é o livro que nós temos, é um rolo. Na antiguidade não havia essa encadernação que você temos aí na Bíblia. Era um rolo gigante, e o texto diz assim que está escrito por dentro e por fora. O que isso significa? Isso significa que estava completo, que aquilo que haveria de ser feito, aquela revelação, aquele desvelamento que estava para se seguir, não necessitava de mais nada para se cumprir. É por isso que no Apocalipse João começa e diz assim: eis que vem sem demora. Bem-aventurado aquele que lê e crê nas palavras dessa profecia, porque o seu tempo está próximo. Quando João vê o rolo de livro, e esse rolo era atado e selado com cera, por isso que diz tem 7 selos. Apocalipse capítulo 5, Jesus desata os selos. Apocalipse capítulo 6 revela o que acontece quando ele solta esses selos. E juízos são despejados. Mas o que eu quero enfatizar é isso: Deus fez do Senhor Jesus autoridade máxima na terra. Ninguém no céu, ninguém apareceu, ninguém poderia tomar aquele livro e abri-lo. Significa que Jesus é autoridade por quem Deus vai julgar os vivos e os mortos. Cristo, Jesus Cristo é a autoridade máxima. Essa é uma verdade muito clara nas Escrituras. Essa verdade ela é enfatizada principalmente pelo apóstolo Paulo. Quando nós lemos, por exemplo, Efésios capítulo 1, versículo 21, ele diz assim: Cristo
Ele está acima de todo principado, de toda potestade, de todo domínio, de todo nome que se nomeia neste século e também no futuro. Jesus. Jesus está no mais alto escalão. Nada que Deus possa fazer, nada que Deus vai fazer nessa terra, nada que Ele fez desde o princípio foi sem a presença do Filho. Deus nomeou o Filho sobre todas as coisas, e sobre todas as coisas o fez cabeça de tudo. Cristo. Cristo é o Senhor de tudo. Tudo. Cristo é digno porque Ele é a autoridade de Deus na terra. Cristo é tudo. Cristo é. Esse texto me mostra essa verdade clara. Veja, por exemplo, que João diz que Jesus, Ele é o leão da tribo de Judá. João começa a chorar e o ancião vem e diz: não chora. João olha e lá está o cordeiro. E o ancião diz para ele assim: Ele é o leão da tribo de Judá. E pensem vocês, leão da tribo de Judá. As escrituras profetizavam que o Senhor Jesus viria da tribo de Judá. Miqueias capítulo 5, versículo 2, Miqueias diz assim: e tu, Belém, Efrata, você posta aqui pequena entre as cidades de Judá, de maneira nenhuma, porque de ti me sairá o Senhor sobre o meu povo, o Senhor, cujos seus tempos são desde a eternidade. Já estava profetizado. Estava profetizado também que o Cristo viria da descendência de Davi. E Jesus é descendente de Davi. Mateus capítulo 1, versículo 1. Jesus Cristo, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi. Jesus, o Messias prometido, Ele foi revelado. E Ele conclui, Ele realiza todo o plano de Deus. Jesus, Ele é a autoridade máxima. Jesus é tudo. O livro não seria aberto, o futuro não seria decretado, as coisas não aconteceriam se o Filho não apanhasse o livro e soltasse os selos. Porque Jesus é a autoridade máxima de Deus. Jesus é. Por isso que Ele é digno. Por isso que os seres cantam: tu és digno, Senhor. Jesus é. Jesus é todo. E observem que o texto diz que João viu um cordeiro que havia sido morto. É verdade, Jesus não morreu na cruz. Ele não é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, mas Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz que o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, antes mesmo que houvesse mundo, ou quando Deus estava lançando os alicerces do mundo, Cristo já estava lá. O Senhor já estava lá. Deus já sabia que o homem estava perdido, que o homem pecaria, e o Filho já estava lá para salvar, para resgatar a sua igreja. Cristo é eterno. Cristo já estava lá. Ele é tudo. Tudo que Deus vai fazer, tudo que Deus faz é por meio do Filho. Em Romanos capítulo 11, a partir do versículo 33, Paulo canta e o louvor é a Cristo. E ele diz assim: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os teus pensamentos. Quem conheceu a mente do Senhor, para que possa ser o seu conselheiro? Quem deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? E ele finaliza e diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e glórias pois a ele eternamente. Amém. Tudo que existe é para o Filho. Tudo.
Cristo é digno porque Cristo é a autoridade máxima de Deus na terra. O livro seria rompido, os rolos seriam abertos e os juízos seriam derramados. Salvação seria proclamada aos filhos de Deus, mas não seria e não será jamais se não for pelo Filho. Se não for pelo Filho.